Antes de nós começarmos a nossa live propriamente dita, é hora de mandar uns abraços, aqueles abraços sempre das pessoas que estão sempre conosco. A Cinília e o Jorge lá do Cantinho do Azeite, muito obrigado pela sintonia de vocês. A Mara Nogueira lá de São João del Rei, grande Mara, certo? Thelma da Orion, da contadora, o Cadu da Zotier, o ministro Valmir Campelo, grande figura humana, político. Quem diz que político tem que ser tudo safado não conhece a história do Valmir Campelo. Nem todo mundo precisa ser safado. O tema da nossa live de hoje, meio capenga, e por isso nós já previamente já vamos reagendá-la, né, professor Newton, é sobre esses 6 primeiros meses do governo Bolsonaro. Na minha avaliação, não aconteceu a tragédia que muitos até queriam, que era a de termos uma ditadura, a instauração de uma ditadura, que era o temor de alguns, e também não tivemos, porque isso não existe, aquele passe de mágica para resolver todos os problemas. Há uma frustração de quem sonhava com uma ditadura para ter um bom discurso, e há uma frustração do lado daqueles que queriam uma solução rápida e mágica para tudo. Como é que o senhor está avaliando esses 6 primeiros meses do governo Bolsonaro? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro é que as dificuldades que o governo Bolsonaro encontrou são grandes. Principalmente a questão da negociação com o poder legislativo. Ele imaginava a sociedade para cobrar do poder legislativo maior rapidez. E as coisas não funcionam assim porque a gente sabe que tem mais de 500 anos de capitanias hereditárias e o fisiologismo do Congresso ele ainda existe e ele reina. Então, desconhecer essa realidade fica muito difícil propor medidas de política econômica, que é essa que se esperava, e apostou-se muito na reforma administrativa, numa reforma tributária, numa reforma da Previdência. A reforma tributária é agora. Então, mas o problema principal que eu vejo não é nem apostar nessas reformas, e sim é que porque o próprio governo ele poderia tomar outras medidas para evitar com que vamos dizer assim, esses níveis de popularidade caíssem tanto como aparece nas pesquisas, apesar de que existem controvérsias, que essas pesquisas são encomendadas por alguns órgãos da mídia e que não são confiáveis, mas enfim, a expectativa daqueles que elegeram o presidente Bolsonaro é de que ele resolvesse as coisas muito rapidamente. E é estranho que ele esteja tendo essa dificuldade ou esse desconhecimento do mecanismo do Congresso Nacional, do fisiologismo do Congresso Nacional, da barganha, sendo que ele foi durante 20 e poucos anos parlamentar, 20 e muitos anos. Então, não é por falta de vivência que ele foi enfrentar essas questões, na minha opinião. Posso estar errado, mas será que ele pensou que porque mesmo na bancada dele há um sem fim de contradições, né? E a gente, mesmo que a gente concorde com a mudança do Jair Bolsonaro para uma agenda, digamos, liberal, ele sempre foi um parlamentar corporativista. E esse corporativismo, inclusive pelo lado negativo, se manifestou na votação da própria reforma da Previdência, quando ele interveio muito mais como sindicalista do que como presidente. Você acha que essa dinâmica aí também é complicada? O jogo político, apesar de se colocou que ele vivenciou na Câmara, mas ele era chamado de baixo clero. Então, isso daí, né, essas pessoas são denominadas de baixo clero, elas não têm essa visão porque de como funciona essa complexidade.
E acreditava-se também que, como foram eleitos muitos deputados pelo PSL, e a base do governo poderia justamente passar por cima dessas coisas. E, na verdade, você vê que, conforme você falou, que dentro do próprio partido do PSL existem dissidências. Assim como qualquer, né? Você vê que até a aprovação da reforma da Previdência teve dissensões no PDT, no PSB e em alguns partidos, né? E isso daí é algo que está sempre inerente. Mas o que eu acho fundamental, Alfredo, é que os agentes econômicos necessitam de uma certa previsibilidade de um cenário positivo. E isso ele não trabalhou para ter esse cenário. Talvez o ministro Guedes, que é o principal homem do governo Bolsonaro, está tendo muita dificuldade, porque o próprio presidente Bolsonaro, às vezes, de forma impensada, de forma atabalhoada, fala certas coisas que atrapalham. E também essa relação que deixa os filhos influenciarem no governo, isso também deixa desconfortável o setor empresarial. O setor empresarial quer trabalhar com a linha previsível. É claro. E aí, conforme sempre que existe um Kinder Ovo aí, uma surpresa, quando, né, de alguma medida, ou uma iniciativa do próprio presidente Bolsonaro, isso acaba criando incertezas maior na economia, né? Então, isso daí é um problema que eu vejo fundamental no ambiente econômico. Não é só dizer que a bolsa está subindo e que isso daí, e o dólar está caindo, que isso é suficiente para dizer que as condições para a retomada da atividade econômica existem. Não existe, porque existe muita capacidade ociosa na economia que está sendo aproveitada nesses chamados voos de galinha. Mas, efetivamente, o crescimento robusto, autossustentado, só vai se dar quando a taxa de investimento da economia aumentar. Ele está se preparando com isso, que é justamente a parte do setor público consome uma parte do investimento privado. Então, está correta essa linha. Agora, o governo está sendo atabalhoado e isso daí traz muita incerteza para os agentes econômicos. Instabilidade, medo, incerteza, dúvida, quer dizer, todos aqueles ingredientes que você, como analista durante mais de 3 décadas, analista do Banco Central, você sabe que esses são os ingredientes tóxicos de um cenário econômico, né? Então, se você for olhar outros governos, eles tiveram essa percepção e fizeram as coalizões que eram recomendadas para poder ter governabilidade. Esse governo agora, quem dá a governabilidade é o presidente da Câmara dos Deputados. Ficou uma discussão muito chata, né? De quem é o pai da criança, né? Fica assim, não, o filho é meu, o filho é teu, certo? Então, esses são momentos assim. Num certo momento, conversando com alguns amigos meus, eles falaram o seguinte: Alfredo, se a gente for olhar realisticamente, o que o Bolsonaro vivenciou agora foi mais ou menos o que aconteceria se o Lula tivesse assumido em 89. Seria uma bateção de cabeça muito grande, porque a gente nitidamente vê que o governo do Bolsonaro, ele não se preparou para governar. Ele se preparou, teve capacidade de se organizar para vencer a eleição. Mobilizou a sociedade, usou redes sociais, enfim, fez todo esse trabalho. Mas a gente nota que ele tem uma dificuldade imensa de articulação com o Congresso Nacional, certo? Aí já trocou a articulação 1 ou 2 vezes, já fez uma série de medidas e parece que não consegue encaixar a coisa, né? Isso aí é fundamental, porque numa democracia o executivo ele propõe, o legislativo é que aprova e depois volta para o executivo. Então, se ele não tiver essa habilidade, não colocar pessoas que realmente possam negociar essas propostas, os projetos que são interessantes ao país, não é nem uma questão do governo, interessa ao país. Porque às vezes, quando a gente está discutindo, as pessoas acham que
você fazer críticas ao governo Bolsonaro, você está contra o país. Não, não é quanto pior, melhor, não. Eu não tenho, talvez algumas pessoas, né, possam pensar dessa forma, mas eu não penso. Eu quero discutir ideias. E eu vejo que a dificuldade tem sido muito enorme, porque nem mesmo a oposição tem tido a competência para se contrapor ao governo. É o próprio governo, dentro do próprio governo, que não está conseguindo, né, um consenso para que realmente deslanche e esses projetos, essas propostas do Executivo cheguem ao Legislativo de forma com que isso traga uma celeridade nas medidas de política econômica. Você vê que até mesmo na questão da reforma tributária está acontecendo o quê? O Senado está com uma, a Câmara está com outra e o Executivo está com outra. Para você ver como que isso daí vai ser encaixado. Se diz que o governo Bolsonaro está procurando conciliar as duas, do Senado e da Câmara, do Executivo, para evitar justamente esses embates. Porque assim, as pessoas não... Ninguém gosta de crítica quando chega no governo. É uma coisa impressionante, né? Vira uma discussão muito em cima do passinho certo, né, Newton? Então, você fica numa dúvida assim, cara, se você questionar qualquer coisa, você vira anti? Não. Eu quero mandar um beijo para a Cristiane Bessa, lá de Porto Alegre, a Bárbara Fernandes, a Babinha, ela que vai passar a trabalhar aqui com a gente na parte de produção, meu amigo Edson Heinz, lá também de Candelária, Mônica Ramos, Adri Drigo, Celita, opa, bom, o Júlio, dentista da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, aqui do Distrito Federal, o Josimar, lateral da Seleção Brasileira em 86, José Vitorino Dourado, Fisiocenter, uma fisioterapia, depois a gente manda abraço para mais gente. Essa dificuldade, Newton, que o governo está tendo, essa bateção de cabeça, alguns dizem que ela é alimentada pela mídia. Outros dizem que a mídia apenas reflete o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, nota-se claramente que há uma má vontade da mídia pela questão, inclusive, de liberação de verbas e tudo mais. Há uma notória má vontade com o governo. Isso ninguém, não precisa ser eleitor ou militante do Bolsonaro para saber. Nesse processo, por exemplo, pós-votação no primeiro turno da reforma da Previdência, há uma permanente insensação, né? Estão incensando o Rodrigo Maia, certo? Às vezes até como forma de provocação. Você tem um programa sempre nas terças-feiras entre 12h40 e 12h50, né? Entra no ar um comentário seu na Band News FM aqui de Brasília. Na tua interlocução com os teus ouvintes, como é que eles avaliam isso? Bom, eles sempre questionam porque o problema maior, Alfredo, é o desemprego. Então sempre eles estão tocando nessa tecla. Como é que vai se resolver o problema do desemprego? A gente sabe que não é botar na tomada que vai se resolver. Eu tive outro dia conversando com a minha namorada e ela dizia, olha, 6 meses é muito pouco. Eu falei, concordo com você que 6 meses é muito pouco, mas existem iniciativas que elas só vão frutificar num período maior, mas tem que ser tomadas inicialmente, entendeu, Alfredo? Não é o resultado que é importante, e sim é a iniciativa que o governo tem que ter. E a gente não tem visto que essas iniciativas, de forma com que sejam arregimentados as engrenagens de uma política econômica. Porque dizer que a inflação está baixa, que o Banco Central está controlando a inflação, que a taxa de desemprego talvez esteja constante, que a Bolsa está subindo, que o setor externo também está equilibrado, não existe nenhum tipo de problema, tanto é que a taxa de câmbio tem até caído. Eu acho que tudo isso daí são condições necessárias, mas não suficientes para que haja retomada e para resolver o problema do desemprego. E não é, obviamente, que vai ser imediatamente, mas tem que se plantar as medidas para colher. 2019 já está perdido, já é considerado perdido já. Até porque existem alguns ramos da economia que a retomada, o impacto é imediato, né? Todo mundo que trabalha nessa área, eu não sou economista, sou jornalista, né?
mas todo mundo que trabalha nessa área fala, por exemplo, construção civil é reflexo imediato. Você quer gerar emprego, você cria uma política para a área de construção civil. Você tem um país que tem gargalos imensos em infraestrutura. A infraestrutura, você falou um ponto fundamental. O que foi feito de infraestrutura? Muita conversa. Conversa resolve infraestrutura? Não sei, né? Agora, aprovou-se, salvo engano, isso. Talvez tenha algumas mexidas até ali em 6 de agosto, vai ter muita barganha. Isso favorece muito a especulação de bolsa e de cotação de dólar, né, Milton? Mas me parece que a reforma da Previdência sai na primeira quinzena lá da Câmara dos Deputados e, portanto, vai para o Senado. O Senado já disse que vai reinserir estados e municípios. O Tasso Gereissati sinalizou nesse sentido e de que haveria, inclusive, um acordo, entre aspas, do Senado reintroduzir os estados e municípios na reforma e a Câmara aceitar isso como fato consumado. Como é que você vê, qual é a importância para as pessoas entenderem da presença dos estados e dos municípios dentro da reforma da Previdência? Muito bem colocado, Alfredo. Quando a gente fala em resolver a questão fiscal, não pode somente olhar para o governo federal. Tem que olhar também para os estados e municípios, que é de forma consolidada. A questão fiscal, ela tem que ser atendida de forma que leve em consideração tanto estado e município. Que, por exemplo, se estado e município não entrar nessa reforma da Previdência, vai continuar, né, o desequilíbrio dos estados e municípios é muito grande com relação a essa parte previdenciária. E aí o governo federal é que vai ser acionado, ele vai ser requisitado para ajudar, e o governo federal não vai conseguir resolver essa questão de forma satisfatória. E os estados e municípios vão atrasar salários, eles vão ter dificuldades para vão ter que recorrer ao Caixa da União. Isso, mas é isso que eu estou dizendo. E aí o governo federal vai ter dificuldade de poder atender. Então isso daí de novo vai se arrastar. E se arrastar não é uma questão pura e simplesmente dizer, olha, se não resolver a questão fiscal de forma consolidada, levando em consideração as esferas federal, estadual e municipal, o país não cresce. Mas isso é um impedimento. Porque é isso que a sociedade tem que entender, que a partir do momento que o Estado não consegue se financiar, ele vai buscar recursos do mercado. E isso acaba pressionando as taxas de juros e o próprio dinheiro que poderia ser reservado para o investimento privado. Essa que é a questão fundamental. Então, e o investidor estrangeiro também não vai se sentir motivado para trazer o dinheiro para cá. Então, essa questão que se coloca não é para se resolver de qualquer maneira. Eu sou a favor que se resolva a reforma da Previdência em uma canetada. Tem que se discutir realmente, porque, principalmente não deixar os mais pobres de fora, porque a questão da Previdência é um papel do Estado, e isso daí eu acho que é fundamental. Você vê que a propaganda do governo com relação à reforma da Previdência é para acabar privilégio, e a gente não está vendo que os privilégios estão sendo retirados. Pelo contrário, tem privilégios demais dentro ainda que foram mantidos nessa reforma. Inclusive privilégios corporativos. Isso, e aí é claro que isso daí não resolve o problema. E aí, o que vai acontecer? Estados e municípios não entrando nessa reforma, eles vão ter dificuldade, porque a gente sabe que a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores não consegue aprovar nem impeachment de governador nem de prefeito, quanto mais uma reforma da Previdência. É porque o impacto é muito ali na porta de casa, né? Eu nasci numa cidade interior, em Candelária, então você tem o prefeito, você conversa com ele todo dia, né? Ele não tem como fugir. Então, hoje, infelizmente, o Estado e o município, certo? São os os governos estaduais e os municípios acabam sendo os grandes empregadores, né? Agora, diante desse cenário tão conturbado, antes quero mandar um abraço aqui para o Gustavo Albuquerque, Carlos Kobayashi, do PSL aqui do DF, Paulo Gontijo, empresário do Hotel Vila Velucci, Labar Chocolate, Leandro,
Como é que é o nome da menina aqui? A Drica. A Drica. Drica, que é amiga da minha filha Amanda Marques. Isso. O Enaildo Viana, da LBV. Também o Giroto, um restaurante, um cozinheiro, grande figura lá do Guará. Ailton Cruz, de Formiga, Minas Gerais. Joe McBrown, da Rádio Nacional, na Madrugada Nacional. Uma das vozes mais conhecidas na madrugada do Brasil. Faz a alegria dos caminhoneiros com suas mensagens de alto astral e positivas. Passou-se 6 meses. E 6 meses passa rápido. E se o governo não abrir muito o olho, vai-se o primeiro ano. Qual é a sua expectativa, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão de governo Bolsonaro para o segundo semestre? Ele vai continuar refém dessa pauta única da reforma da Previdência? Não, eu não acredito isso daí, porque o próprio ministro Paulo Guedes está tomando a iniciativa de pensar numa reforma tributária. E ele sabe que realmente, somente com a reforma da Previdência não é suficiente. Então, eu vejo com um certo otimismo, porque a partir do momento que o governo Bolsonaro conseguiu a aprovação da reforma da Previdência, mesmo que seja uma reforma desidratada, conforme alguns dizem, mas ele mostrou uma força e tem realmente ainda a opinião pública ao seu lado. Tanto que todas as vezes tem uma manifestação contrária ao governo Bolsonaro por conta de que os resultados de política econômica ainda não estão sendo satisfatórios, mas a gente vê que ainda existe uma parte considerável da sociedade apostando ainda no governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro não jogou a toalha e vai atuar no segundo semestre para que em 2020 comece melhor, porque as grandes transformações para a economia, Afonso, é justamente para tomar no primeiro semestre. Então, se o governo agora tomar no segundo semestre, o impacto ele já começa a impactar. E nós precisamos que 2020 realmente comece de pé firme para as grandes questões que eu vejo hoje em dia. É resolver o problema da massa salarial, é resolver o problema do endividamento das famílias, é resolver o problema do spread bancário muito elevado, essas taxas de juros, tem que atacar. A questão fiscal está se procurando resolver. E aí tendo uma reforma tributária para justamente a gente conseguir fazer com que o empresariado se sinta motivado a produzir e poder justamente aumentar a oferta de empregos, e aí teremos condições de começar 2020. Eu estou muito otimista com relação a isso. Agora, continuo crítico. Sim. Sempre quando eu vou discutir com as pessoas, você faz crítica porque você é contra o governo Bolsonaro. Eu falei, não, eu sou analista. O analista não tem bandeira, não tem partido, eu procuro discutir ideias. E é nesse ponto que eu acho que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que eles nos provoquem para justamente ver de que maneira a gente pode colaborar nessa discussão. São ideias. E eu não sou dono da verdade, nem tenho essa pretensão. Não, e aí é muito importante. Lá no começo você falou da questão das pesquisas, né? Eu converso muito com o Murilo, que é o estatístico do Paraná Pesquisas, né? E eu cheguei um dia, eu perguntei para ele, Murilo, como é que está a situação do presidente? Dentro de uma visão, de uma leitura da pesquisa. Ele disse, olha, Alfredo, se nós formos olhar os índices de aprovação entre ótimo e regular, regular é aprovação. Eu perguntei, regular o quê? Alfredo, regular é 5, 6. Basicamente, o Bolsonaro continua com o mesmo coeficiente de aprovação, ele tem um coeficiente de aprovação maior do que foi a votação dele em 2018. Cada um usa os números, né? O estatístico, o que é a estatística? A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Verdade. Até que eles entreguem. Eu sei que eram só os economistas que usavam isso aí. Não, jornalista também usa, todo mundo usa. Né? Na verdade, quem usa muito essa frase aí é o Pedro Ricardo, meu filho, que faz medicina, né? Quer dizer, porque em medicina também trabalha com estatística. Né? Agora, a carga tributária do empresário brasileiro hoje, ela é desumana. Há uma expectativa de que essa carga tributária fique na faixa aí de 24%.
essa já é uma faixa tributária que torna o produto nacional mais competitivo, em face, inclusive, essa já engatando outra, a indústria nacional está preparada para o acordo Mercosul-União Europeia? Bom, então tem algumas perguntas aí, vamos procurar. Vamos destrinchar elas. A questão tributária, o problema é que o empresariado reclama, e com razão, mas o governo não conseguiu ainda mexer com que as políticas públicas suportem uma carga tributária mais baixa. Então ele teria que avançar em setores onde não estão colaborando com essa carga tributária e desonerar a parte da produção de emprego. E aí atenderia ao empresariado. Então, essa ideia do imposto sobre movimentação financeira, por exemplo, seria algo que poderia ser discutível, desde que reduzissem os impostos, os alíquotas, ou fundisse os impostos em outras áreas, para permitir com que desse essa folga para o empresariado e ele não exportasse impostos. Outra questão... Só para eu tentar responder aquela... Então, a questão do Mercosul. A questão do Mercosul, para mim, foi até uma surpresa, porque uma das coisas que aconteceram no início do governo Bolsonaro, ele não queria saber do Mercosul. Não sei se você lembra disso. Lembro. E ele falou, não tem nada, nós vamos negociar com os Estados Unidos. Porque o Mercosul é o mercado comum, né, do Cone Sul, é uma alternativa aos países que não têm força junto aos Estados Unidos, junto à Europa, poderem comercializar entre eles sem nenhum tipo de Uruguai, barreira. Argentina, Brasil e Paraguai. Agora, é claro que eles têm que estar bem. Agora você vê, a Argentina não está bem. O Uruguai, mesmo que estando bem, as economias que são, vamos dizer assim, compatíveis para um comércio, Argentina e Brasil. Então, quando o Bolsonaro disse que não queria a Mercosul, depois passou a queria até criar uma moeda, né, chamado peso real peso. Que na verdade já foi uma ideia de 2008, né? 2007, 2008. Aí, de repente, aprova lá na Europa esse acordo. Então, quer dizer, houve uma mudança, para mim, uma guinada muito grande. Positiva? Ele é positivo, porque se manter o Mercosul, na minha avaliação, é muito melhor do que cair nos braços dos Estados Unidos. Entendeu? Agora eu pensei que o Bolsonaro queria cair nos braços dos Estados Unidos. E aí deu uma guinada. Então, isso daí eu vi com bons olhos, porque os Estados Unidos nunca deram colher de chá, na minha avaliação, ao longo de várias análises, nem para ninguém. E nem vão dar. E não vão dar. Você vê que até a China eles já estão falando, não, você está levando vantagem. Então vamos mudar vamos inverter esse sentido aí. Agora, a indústria nacional está preparada para esse novo momento de interação com um mercado onde, por exemplo, a agricultura na Europa é extremamente subsidiada, certo? Os produtores italianos hoje fizeram manifestação de novo contra o acordo com o Mercosul, os produtores franceses também, certo? Aparentemente só quem está feliz mesmo é Portugal, né? Porque Portugal exporta rolha e vinho, tá? Então, e o Brasil é um dos maiores mercados de vinho de Portugal, né? Então para Portugal está tudo bem, né? Mas eu acho que o Brasil não está preparado. E esse acordo, ele também vai levar muito tempo. Porque a própria Europa também, você vê que a própria França não quer assinar esse acordo, porque tem muita coisa que tem que ser mudado aqui no Brasil e que poderia justamente atrapalhar lá, principalmente, conforme você falou, o agribusiness francês, né? Então, a França ela tem uma parte da agropecuária muito forte. Então, eles querem resolver isso para não atrapalhar. Agora, eu acho que vai ter que mudar muita coisa aqui no Brasil para colocar a gente em condições de poder estar em posição, vamos dizer assim, competitiva nesse acordo aí do Mercosul com a Europa. E nós temos carências, é a sua área, só para lhe perguntar, nós temos carências assustadoras de infraestrutura, de logística, nós temos aeroportos caros, nós temos portos caros com uma operacionalidade muito cara, e tudo isso afeta na competitividade, né? É verdade. E se o governo Bolsonaro não sinalizar de que ele quer, uma parceria público-privado, como é que ele vai poder justamente desenhar essa engenharia financeira aí para resolver essa questão da infraestrutura? Porque mesmo que a gente queira aumentar a taxa de investimento, ou precise para a gente começar a crescer 3%,
É isso que você falou, nós vamos bater em gargalos. Assim como no passado nós já tivemos gargalos, que não dava para crescer mais porque os portos não suportavam, as rodovias e os aeroportos, a cabotagem, as ferrovias. Cabotagem nem existe. Né? Então, quer dizer, você tem que fazer muita coisa. Então, vai ter que arregaçar. Agora, é claro que em 6 meses não se resolve, mas também, se em 4 anos você não preparar esse terreno, já está se falando em reeleição. Aí eu acho que é justamente muito precoce. Vamos primeiro fazer o dever de casa, para depois pensar em uma reeleição. Né? O que eu vejo muito nessa questão, Milton, olhando de fora, né? Eu não sou economista, sou jornalista. A gente percebe, por exemplo, o governo manteve o secretário executivo das PPIs. Daí, de repente, demite. Quer dizer, um processo que já estava avançado, o governo hoje já nem fala mais tanto em privatizações. Já tirou isso do foco. Sabe? Isso tudo que você falou, tira a previsibilidade. Né? Hoje as PPIs que estavam bem avançadas, vão ter que ser renegociadas todas de novo. É uma nova metodologia, mudou o interlocutor. Essas trapalhadas do governo, elas geram que tipo de impacto e que tipo de sensação em alguém cuja função é ser analista? Todas as vezes que você inicia a governabilidade de qualquer coisa, você precisa de uma certa tranquilidade para trabalhar todas as propostas para que essas realmente sejam factíveis. Aí quando você interrompe esse processo, é claro que você volta para trás. Por mais que você tenha avançado, porque nem sempre aqueles que são os novos ocupantes do cargo querem aproveitar aquilo que foi. No Brasil tem muito disso. Ah não, eu vou começar tudo novo. Vou inventar a roda, vou inventar o lápis. Senão eu vou dar justamente, eu vou dizer que você aproveitou o que era meu. E as pessoas não pensam que as atividades, elas não são de Estado, eles pensam com atividade de governo. Isso é um problema, isso é coisa de subdesenvolvido. Nós continuamos tendo políticas de governo e não políticas de Estado. Então, enquanto nós tivermos isso daí, nós vamos ficar cada vez retrocedendo, avançando. E aí, como é que o empresariado acha que isso é um clima positivo? Me diga, Alfredo. Agora, me diz uma coisa, você falou antes numa figura chamada voo de galinha, que é uma expressão muito comum, né? Quer dizer, aqueles quase similar àquela recuperação do doente terminal. Ele dá aí a família toda espera, assim, agora que salva, né? Aí de repente ele sucumbe. O que é o voo de galinha? Voo de galinha é quando não existe uma taxa de investimento ou um crescimento econômico autossustentável. O que é isso? Você tem que ter as condições, porque normalmente toda economia você tem uma capacidade instalada de produção. O que quer dizer isso? Então você vai produzir quanto? 10 mil toneladas, 10 mil carros, você tem contrato número de pessoas. Então isso daí é o aproveitamento da capacidade instalada. Isso é um cenário macroeconômico. Isso, quando você tem recessão, você diminui isso, mas você não destrói a fábrica, você não destrói as instalações. Então você tem capacidade ociosa, ou seja, você tem folga. Então quando você o empresariado, ele aumenta a produção, ele está aproveitando a capacidade instalada, ele não está aumentando a capacidade produtiva. Que é isso que é a taxa de investimento, é o lado bom, é o crescimento autossustentado. Esse que é o crescimento robusto que nós economistas falamos. Então quando você aproveita a capacidade ociosa, o que faz? Você aumenta, de repente, não tem demanda, cai. Por isso é que é o voo de galinha. Ele voa e depois cai. Sem uma continuidade. Isso é uma continuidade. Ontem no site de Brasília.com.br eu publiquei uma matéria sobre um lado mais ufanista, né, dizendo que houve um aumento substancial por parte do empreendedorismo dentro do momento atual. Mas uma queixa de todos os que foram entrevistados, se não me engano foram 6 ou 7, é a falta de capital de giro nesse momento. Quer dizer, empreender no Brasil também é uma ousadia. É verdade, porque esbarra no custo financeiro. É aquela do spread. Minha namorada tem um negócio e ela fala assim, cadê o capital? Como é que eu vou tomar capital de giro?
Falei, uma taxa de 100% ao ano? Que retorno é esse que você pode ter para o empreendedor quando você tem um custo financeiro tão elevado assim? É possível. Você está fingindo que você vai tomar esse dinheiro que vai pagar, porque você precisa. Então é preciso que o governo ataque esses custos elevados. Aí se diz assim, não, os bancos dizem assim, o biscoito vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então você chega para os bancos e fala assim, por que as taxas de juros são elevadas? Porque tem inadimplência. Mas a inadimplência é porque as taxas de juros são elevadas. Aí fica aquela discussão. Então tem que haver um corte para dizer se o Banco Central, por exemplo, atacar o cartel dos bancos. Que hoje está uma concentração do sistema financeiro. E até com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? Porque, curiosamente, você vê que tem dois atores do governo que fazem parte do cartel. Que, na verdade, apenas reforçam uma política de juros altos, de dinheiro caro. Isso. Então, inviabiliza qualquer... De onde é que vem? Você acha que o empreendedor vai começar um negócio, o potencial empreendedor, ele tem dinheiro, recurso próprio para colocar? Ele tem que tomar dinheiro de terceiro, entendeu? Então, isso é um problema sério. E eu também trabalho tem uma empresa que trabalha prestando consultoria para empresários, e eu vejo a dificuldade que eles têm, o gargalo do lado dos chamados controles financeiros. Eles acabam antecipando muito o recebimento de cartão de crédito. Pagando uma taxa elevadíssima, porque não tem capital de giro, então as próprias administradoras de cartão de crédito é que viram um banco de fomento. É uma bola de neve, né? Você acaba ficando refém dessas alternativas, digamos, desse jeitinho brasileiro. É verdade. O que pode ser feito? A gente, já para encaminhar no encerramento, Nilton, o que pode ser feito no segundo semestre para que não se repita o cenário desse primeiro semestre de estagnação da economia, de desemprego e de uma aparente dificuldade do governo em implementar políticas mais positivas e mais propositivas? Bom, primeiro o governo tem que realmente encaminhar medidas que simultaneamente a uma proposta de reforma tributária ou mesmo a reforma da Previdência, que ainda vai estar em vigor, para que ele possa também tomar as medidas que sejam necessárias. Não é que esperar só a reforma tributária e a reforma da Previdência para tomar essas medidas, tem que começar a tomar essas medidas. Então, por exemplo, na área de infraestrutura, é o quê? Vai ser entregue ao setor privado? Então, que seja entregue ao setor privado. Então, fique claro isso daí. Vai ter privatização? O que vai ser feito em termos de políticas, das chamadas políticas microeconômicas? Questão, por exemplo, da elevada taxa de juros de empréstimos. Como é que vai ser atacado isso daí? A questão que nem você colocou antes, do endividamento das famílias. Isso, essa questão também é muito importante. Então, se não fizer isso, você não tem um aumento da massa salarial, que é o quê? Salário médio vezes o número de pessoas empregadas. Se você não procurar ter também essa demanda, né, você vai... E essa reforma da Previdência vai tirar muita gente dessa demanda. Entendeu? Então, isso também é algo que o governo tem que prestar atenção, porque isso daí vai impactar. Então, como é que ele vai também, esse projeto liberal, que é cara do governo, como é que vai ser colocado? Essa mescla de um projeto liberal e corporativo, né? É verdade, porque você tem as Forças Armadas também, que se preocupam com a desnacionalização, com essa questão corporativista. Então, você tem muita bola dividida aí. Então, o governo vai ter que tomar essas iniciativas para evitar com que espere acabar esse ano para começar a pensar em tomar alguma medida no início de 2020. Ele tem que tomar agora, no segundo semestre. E você continua, mesmo com essa sua avaliação, você continua... Manuel, um abração, Manuel. Obrigado por você estar sempre acompanhando a gente. Mesmo com todos esses percalços, você continua otimista ou é um otimismo necessário? Você é otimista por convicção ou por necessidade? Não, eu vejo as coisas acontecer. Se não acontecer, eu não vou ficar com otimismo, eu não sou. Principalmente, eu tenho que avaliar com dados concretos. Então, quando eu vejo, por exemplo, agora está se discutindo quem vai ser o embaixador nos Estados Unidos, se é o filho do Bolsonaro, o Eduardo, ou não é. Quando você começa a ver essas coisas, você diverge do foco.
O foco que eu vejo no momento agora é justamente tomar as medidas que sejam necessárias e o presidente acompanhar essas medidas, porque é ele que orienta, não é o ministro da Economia. Se não haver esse foco, essa canalização dessa energia, é claro que aí eu não posso ser otimista, não. Você vai me chamar aqui e eu vou dizer, olha, aquele otimismo que eu tinha já não é mais o otimismo, porque eu não estou conseguindo. Se eu for botar os pés no chão, eu vejo que as coisas que estão acontecendo aí não vão ao encontro do que a gente imaginava que poderia acontecer. O grande problema que eu vejo, isso olhando do ponto de vista bem frio, o espontaneísmo, ele é muito interessante porque ele trabalha com feeling, mas ele serve para períodos de eleição, na minha opinião. O espontaneísmo, ele não casa com o papel de um presidente. Não dá para ele pensar assim, não, poxa, meu filho vou mandar para os Estados Unidos. Certo? E como é que fica a questão do eleitorado em São Paulo? O Eduardo teve 2 milhões de votos lá. Como é que esse eleitorado vai se sentir órfão e traído? Qual vai ser a reação? As pesquisas e as reações nas redes sociais está sendo a pior possível para o Bolsonaro. Está havendo uma condenação praticamente unânime das pessoas em relação a essa questão. Quer dizer, eu acredito que, com exceção do Bolsonaro e do Eduardo, eu não sei nem se o Eduardo tem essa convicção tanto assim, todos os demais são contra a ida do Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. Não entra aqui a qualificação. Entra aqui a questão de que você está mandando o filho do presidente e que é um deputado que teve uma votação expressiva em São Paulo. Como é que você avalia isso? Isso aí é um problema, porque a questão da opinião pública, apesar de que a forma que o presidente falou, assim, o pessoal criticou, isso é sinal de que é um bom sinal. Eu acho que isso não é uma postura de um presidente da República dar essas respostas. Então, eu às vezes acho que ele ainda está como candidato. Aquilo que você falou, ainda continua, o Bolsonaro tem que assumir que ele é presidente da República. Ele não pode ir com essas coisas menores e desviar a atenção do que realmente, o que é preciso. Não é retomar a atividade econômica, não é criar condições para você aumentar o nível de emprego, de ocupação, e você também resolver essa questão de que os setores da economia comecem logo a retomar o seu trilho, o seu curso, e com essas coisas que acontecem, na minha avaliação, coisas menores, a gente acaba priorizando determinados assuntos que não são grandes para o país, na minha avaliação. Aí dá mais margem para a opinião pública, ou até mesmo a mídia, mesmo que é contrária ao Bolsonaro, a ter papel de destaque. E antes você falou, eu quero mandar aqui um abraço para o Romeu Carnap. A grande verdade é que a oposição não sabe o que fazer. Está feito barata tonta. Primeiro, que estiver no poder entre Temer, Dilma e Lula, 16 anos. Quer dizer, não fizeram nenhum dos deveres de casa também. Então é difícil você ter estado 16 anos no poder e não ter tomado essas medidas de infraestrutura, e tanto assim que as obras do PAC e tudo mais, tudo era sinônimo de corrupção, né, Nilton? Agora, nós já estamos encerrando, Nilton. Infelizmente, essa live foi apenas pelo Facebook, o YouTube, o Gmail nos deixou na mão hoje, desgraçadamente na mão, certo? Mas eu espero convidar você para uma outra oportunidade para a gente avaliar essa questão, principalmente, Nilton, professor, doutor em economia, professor da Fundação Getúlio Vargas, assessor parlamentar, enfim, analista, consultor de empresas, né? Nós temos que acreditar no Brasil, mas independente de quem seja o governo, né? Esse é o grande mantra, né? Verdade. Quando a gente faz críticas, Alfredo, não é contra o país. Nós somos a favor do país. O que seria? Eu tenho filhas, penso em ter netos, e isso daí eu penso, eu vivo nesse país. Eu não sou que nem alguns que dizem, vou me mudar desse país. Não, eu quero aqui fazer todas as críticas possíveis e que ver as transformações que possam acontecer nesse país. Entendeu? Então, esses que gostam de fugir do país,
infelizmente, eu não compactuo com a ideia, o idealismo deles. Então é aqui dentro. Agora, nós temos aqui discutir ideias. Então eu sou a favor que continue a democracia, a gente discuta ideias, e se eu estiver errado com essas discussões, eu posso refazer as minhas ideias, mas não quero ir contra o governo Bolsonaro, ou o governo qualquer que seja, qualquer medida, porque eu sou... Por birra. Porque, imagina, está que nem aquela história de quando surgiu o fogo, os 2 homens da caverna. Aí eles começaram a brigar e apagou o fogo, eles morreram de frio. Quer dizer, eu não quero, obviamente, surgir ou incitar uma discussão para que eu veja que o nosso país ele seja vai afundando cada vez mais. Eu não sou a favor de quanto pior, melhor, viu? Eu acho que a grande questão é realmente manter a esperança de um ponto de vista extremamente crítico. É verdade. Agradeço sua presença, sua participação. Nós vamos resolver essa questão aí. Eu ainda estou esperando aí mais um recado aí da dona Sandra. Vamos ver o que tem de recado aí. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço, um beijo lá para a Lud, que está nos acompanhando, sempre na nossa sintonia. Então, o Manuel Filho eu já falei, enfim, as pessoas aqui, os papelzinhos a gente vai tocando. Depois, esse material vai estar disponível também no nosso no nosso canal no YouTube, ainda hoje à noite. Viviane, Gessé Lima, Mônica Bessa, lá de Uruguaiana. Nós temos aqui por hábito, Newton, em todos os nossos programas, no encerramento, agradecer a Deus pela possibilidade que Ele sempre nos dá de tocar um projeto, de estarmos aqui compartilhando esses momentos. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e muito obrigado a Deus por nos iluminar e nos guiar em todos os momentos. Até a próxima semana.